Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. Nesse vídeo você vai assistir a resolução de uma questão de Química da prova do Enem de 2022. Estamos resolvendo o caderno azul desse vestibular. Vamos à questão do dia. A questão de hoje é a questão 124. E o enunciado nos trouxe: durante o ano de 2020, impulsionado pela necessidade de respostas rápidas e eficientes para desinfectar ambientes de possíveis contaminação com SARS-CoV-2, causador da Covid-19, diversas alternativas foram buscadas para os procedimentos de descontaminação de materiais e ambientes. Entre elas, o uso de ozônio em meio aquoso como agente sanitizante para pulverização em humanos e equipamentos de proteção em câmaras e túneis, higienização de automóveis e de ambientes fechados e descontaminação de trajes. No entanto, pouca atenção foi dada à toxicidade do ozônio, à formação de subprodutos, ao nível de concentração segura e às precauções necessárias. Tem referência bibliográfica e a pergunta: o grande risco envolvido no emprego indiscriminado dessa substância se deve à sua ação química como? E você tem aí algumas opções. Vou destacar uma informação aqui do texto, que é a ação descontaminante do ozônio, esse efeito de agente sanitizante, e a pouca atenção que se deu à toxicidade desse alótropo do oxigênio. A fórmula do ozônio é O3, o NOx desse ozônio é zero, porque toda substância simples tem NOx zero. Se o NOx desse oxigênio é zero, quando ele for participar de qualquer reação química, ele vai se transformar no oxigênio com outro NOx possível para esse elemento. Se você quiser tomar um pouquinho de aula de NOx, vou deixar um card aqui para você acessar uma aula completa de NOx, passo a passo, devagarzinho, como é que você treina para encontrar o NOx dos elementos. E o oxigênio, quando ele vai formar compostos, o NOx do oxigênio, menos 2. Mas se for um peróxido, aí o NOx do oxigênio pode até ser menos 1. Mas em geral, o NOx do oxigênio nos compostos é NOx menos 2. Então, a gente sabe que o oxigênio participa de reações formando compostos em que o NOx do oxigênio é menos 2, ou seja, o que vai acontecer com esse oxigênio, que já está com NOx zero, se vier para menos 2, o que acontece é uma redução. Poxa, se o oxigênio sofre uma redução, ele é um agente oxidante, então o ozônio é uma substância bastante oxidante. Por isso, o gabarito aqui, alternativa B. E essa era uma questão que estava tentando descobrir se você sabia NOx de elemento e qual é o papel do oxigênio em algumas reações. O ozônio, ele participa de algumas reações bastante importantes na química orgânica, as reações de oxidação de alcenos, e o ozônio é um dos reagentes possíveis de você encontrar. Então, pode ser de alcenos, pode ser de alcinos, mas você chama essas reações de ozonólise. Aqui, nessa questão, a abordagem era sobre NOx do elemento, oxigênio, aqui no ozônio e na maioria dos compostos. Por isso ele é agente oxidante. Esse vídeo fica por aqui, eu espero vocês no próximo vídeo e até mais.